Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o título é Tá me tirando? Vamos ao tema gênero tirinha, habilidade analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Eu sou a professora Andréia e vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Deia. Tudo? Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, hein? Seguinte, objetivos da nossa aula de hoje. Coloca aí na tela para eles, obrigada. Realizar leitura e análise do texto, estudar características, elementos e formas de composição do gênero tirinha e aprofundarmos no estudo sobre o humor presente no gênero tirinha. Estamos dando spoiler já aqui, hein, Andréia? Já é. Né? E o próprio título, tá me tirando, tem um trocadilho aí, tem uma brincadeira aí. Vocês estão acostumados a ouvir isso num sentido, mas eu coloquei em outro aqui. Agora, responde aí no chat pra Pro. Você curte ver? Por que eu coloquei ver ou ler? Porque tem gente que lê realmente, tem gente que só folheia, né? E vai atrás do que gosta. Ou ler jornal ou revista. E qual gênero gosta mais? Então, dentro do jornal e da revista, nós sabemos que tem vários gêneros textuais. O que vocês gostam mais de ver, ou de ler, ou de fazer? Porque também tem a parte prática lá do jornal, por exemplo, caça-palavras, no jornal ou na revista. Responde aí pra Pro, tá bom? Enquanto sobe os bons dias aqui, a resposta de vocês, 2 minutinhos. E aí, Andréia? Bom, várias respostas. A Melissa colocou, eu gosto de charges. A Alana colocou sim, que ela gosta, né, de ler, revista, e ela gosta também de aventura e esporte, o que tiver relacionado a isso, né? A Mariana, aliás, desculpa, a Maria Fernanda, ler os quadrinhos, ela gosta dos quadrinhos. A Giovana gosta de revista. O Alexandre, acho que ele quis dizer, estou no computador, então acho que ele vai para a internet, né? Procura as coisas na internet. O Arthur colocou, gosta de caça-palavras. Caça-palavras, tem bastante, né? Tem. Que vão direto pro... E é bem legal caça-palavra, porque trabalha muita coisa, né? A Ana Cláudia falou que gosta de revistas. A Ana Luísa também, que gosta mais de revistas. Revista. Eu vi um que eu achei engraçado aqui.
Antes disso, a Giovana colocou, eu não leio jornal e nem revista, mas leio histórias em quadrinhos, né? Ela colocou, separou. Mas houve um que colocou que ela não gosta de ler porque ela acha coisa de velho, ler jornal. Eu não entendemos, Eu né, achei Andréia? engraçado Por que isso, coisa de velho, né? É um hábito, de repente, que você pode ter visto em seu avô, seus pais, mas não é velho. Nosso próprio celular, né? Nós temos as newsletters lá e hoje a gente sobe com várias reportagens, notícias e várias outras ferramentas. Tem o jornal online, mas nada substitui o físico, na minha opinião. Eu não consigo, por exemplo, consigo, mas não gosto. Ler um livro online. Você consegue também? Prefere, Andréia, ou não? Não, eu prefiro o físico. Eu também, prefiro o físico, o cheiro, tudo. Eu prefiro, né? Mas muito bem. Alguma professora colocou aqui que tá caindo a aula, tá, gente? Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. A Lara, deixa eu colocar essa Lara. A Lara colocou que ela adora ver jornal, ver as notícias. Ela colocou 2 vezes ver, então acho que ela é ver mesmo. Mas ela falou que hoje em dia só passa, né, que só aparecem notícias sobre coronavírus. Então acho que ela está um pouco enjoada disso. Deu até uma melhorada, né? Porque no começo da pandemia era só isso, realmente. A Pro Maria Cecília colocou que ela gosta de revista, tudo sobre celebridades. A Pro gosta de fofoca. Eu também gosto. É bom às vezes ver fofoca, né? Mas eu gosto de vários gêneros. Ok, então. Antigamente a gente tinha muito hábito do jornal, né? Da assinatura do jornal. Hoje, como o jornal é mais acessível no nosso computador, no nosso celular, muita gente não tem mais esse hábito de fazer uma assinatura de jornal, embora eu acho que nada substitua, né? E temos aí dentro do jornal também, cada jornal tem sua característica, tem gente que gostava de assinar de uma editora, tem gente que de outra, porque tem sim uma diferença, né, Andréia? E muito. Mas não é nosso foco de hoje, não. Bora lá continuar a nossa aula. Aí nós temos um texto, leitura do texto. Deixa eu ampliar aqui para mim. Temos um texto, não vou falar o que é, não. Mundo do Avesso foi de onde eu tirei, do Carlos Ruas. Nós já trabalhamos com meme dele, meme não, com charge e com cartoon dele. Então temos aí, ó, consciência, vou comer um açaí porque é mais saudável, né? Ele falando para sua consciência. Aí a consciência, muito bem. Aí coloca, aqui está, senhor, açaí com calda, paçoca, leitinho e doce de leite, do jeito que o senhor pediu. Olha a carinha dele e olha a carinha da consciência. Aí, peraí, a consciência falando, mas... Aí ele, o que ele faz? Cala a boca da consciência. E aí segura a boca da consciência bem lá, até colocar uma fita, um papel, não sei, dorme, tenta colocar tipo um sonífero. Então, ele não quer que a consciência dele se manifeste aí. Não vou falar muito sobre isso, porque a gente vai trabalhar bastante essa tirinha hoje. Opa, eu dando spoiler, Andréia. Eita, fiquei segurando, mas vamos lá. Aproveitando que eu acabei de dar um spoiler aí. O texto que acabamos de ler é um ou uma. Agora que eu já dei um spoiler básico, justifique a sua resposta. Por que vocês acham que é este gênero textual? O que tem de elementos, características ou estrutura que de repente você conheça ou pense que exista aí nesse gênero textual? Ah, Pro, é isso daqui por conta disso, tá? Tenta colocar para Pro. 2 minutinhos.
Eita, mesmo assim, dando spoiler, ainda teve gente que confundiu, mas tudo bem. Lá. Legal, vamos lá que a gente trabalha em cima do erro. Alguns estão colocando charge, mas outros também estão colocando tirinha, né? E aí tem um colocou até que era uma piada, mas eu entendi, ele quis dizer que tinha humor na tirinha, Sim. né? Eu entendi isso mesmo, na verdade. Aí tirinha, a Laura coloca tirinha, pois tem os quadrinhos, a Mariana coloca tirinha porque tem os balões e por causa do formato, o Fernando colocou tirinha porque o texto tem quadrinhos. Uma tirinha, a Ágata é uma tirinha porque está em quadrinhos e é muito engraçado. A Thalita colocou gibi, então talvez, né, depois fazer uma diferença. Sim, ela tá olhando o HQ, né, história em quadrinhos. O que mais? Tirinha porque tem quadrinhos, por conta do formato. A HQ porque tem os balõezinhos e os quadrados, eu acho. A Érica colocou. Eles estão colocando que tem humor, que tem comédia. O humor também aqui. Alguém comentando do açaí. A gente vai comentar do humor. Calma que a gente vai chegar lá. Acho que é Brian. Acho que é Brian que fala. Tirinha, pois traz humor de forma irônica e porque está em quadrinhos. Legal. A Pro Rosana também colocou tirinha, pois há uma estrutura específica, quadrinhos, humor, desenhos. Ok. Então vamos só esclarecer uma coisinha aqui. A questão da tirinha da charge do cartoon, né? A charge de um cartoon, muitas vezes só precisa de um quadro. É só ficar em um plano apenas e a gente consegue ver todo o humor, a crítica ali. A tirinha, ela é construída mais detalhadamente, que é o que a gente vai ver já já. Só pra gente já começar a esclarecer, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu não quis dar spoiler, então eu coloquei que eu ia verificar a resposta de vocês, porque a gente vai entrar nesse assunto ainda, mas é uma tirinha. E agora, onde podemos encontrar este gênero textual? Em sua opinião, ele apresenta humor? Muita gente já respondeu que sim, né? Mas por que ele apresenta humor? Tenta explicar para a Pro. E onde você acha que eu posso ler uma tirinha hoje em dia? A gente já falou do jornal e da revista, mas será que a gente encontra tirinha em jornal e revista, Andréia? Será que a gente encontra em outros lugares também? Então eu quero que vocês pensem aí onde podemos encontrar tirinhas, tá bom? Lembrando que tirinha é uma coisa e HQ é outra, mas a Pro vai explicar detalhadamente. Responde aí, 1 minutinho só. E a ideia? O que eles estão colocando? Eles estão colocando que a gente encontra na internet, as tirinhas, que a gente encontra também em livro, que a gente encontra em jornais, e eles colocaram em livros de língua portuguesa. Em livros de língua... É porque eu estava aqui em livros... Ah, tá, em livros de língua portuguesa. Um colocou... Eu não estou achando aqui. Ele colocou que encontra... Ah, tá aqui, a Maria Rita colocou que elas são encontradas no final de HQs. De fato, né? Às vezes vem uma tirinha lá, né? Sim. O que mais? A professora, a Raíssa, fala, eu leio tirinhas no Pinterest. Ela lê... Eu nunca vi tirinha no Pinterest, mas também nunca procurei. Vou procurar. Eles, em geral, eles estão colocando no na jornal. Internet, jornal. Uma colocou em páginas da internet também. Jornais... Hoje jornais, em dia, revistas. Até no nosso Instagram, a gente acha, né? Por exemplo, quem segue o Carlos Ruas, a gente vê, eu me divirto. Você também, né, André? Você também segue ele. Então, a gente vê lá
tanto cartoon, quanto tirinha, quanto charge. E aí outras páginas também que a gente consegue ver pelo Facebook, pelo Instagram, pelas outras coisas, que eu só uso esses dois, mas para quem usa outros aí, pode ser que tenha também. Então a gente também consegue encontrar. E na internet, de forma geral, se a gente buscar, tem também, né? Obviamente que tem também. Mas muito bem. E aí o humor eles já tinham meio que respondido, eles tinham né? colocado que apresenta, que apresenta humor, sim. Não conseguiram explicar, talvez, o que eu pedi, mas a gente vai ver isso já já, porque a gente vai ter que analisar o humor dessa tirinha, não acaba aí. Então vamos lá, por dentro do conteúdo, coloca na tela uma tira de banda desenhada, chamada ainda de tira cômica, tira ou tirinha, ou tira de quadrinho, né? Que nós conhecemos mais por tirinha. É o equivalente em português ao termo inglês comic strips, o qual se refere a uma apresentação possível de banda desenhada, caracterizada por uma série de vinhetas publicada regularmente, normal, diária ou semanalmente. Isso é importante pontuar, porque as tirinhas em jornais, por exemplo, se o jornal saía no domingo, né, Andréia? A tirinha, ela vinha lá semanalmente e também ela tinha um certo humor com coisas do cotidiano também, a gente podia lembrar disso. O cartoon, ele traz muito, mas a tirinha às vezes também, mas não necessariamente, eu podia ter uma tirinha aleatória, mas muitas vezes a gente encontrava uma tirinha que tivesse referência a algum texto, alguma coisa que tinha no jornal, então era bem legal, porque nós, professores, conseguíamos trabalhar esses gêneros até fazendo uma intertextualidade, então era interessante, uma dica aí para o professor que quiser trabalhar dessa forma também, tá? E aí pode ter, hoje tem tirinhas que saem aí diariamente, tem tirinhas que saem semanalmente, aí depende, tá bom? Do veículo de comunicação. Pode sim aparecer em jornais, revistas e mais recentemente nas páginas da internet, que são os webcomics. Então a gente encontra sim várias páginas da internet, eu citei 2 apps, mas a gente tem as webcomics, são as páginas justamente para isso. Hoje vocês vivem num mundo muito digitalizado e até tem essa questão tem aquela, como é o nome daquela Comic Center, alguma coisa assim? Não sei. Tem uma feira, Comic qualquer coisa, tem uma feira, vocês vão conseguir colocar para mim, que a gente encontra muito disso também, é um universo de HQ e tirinha imenso, né? Eu não lembro o nome da feira, meus alunos vão me matar, mas é Comic alguma coisa. Eu também não sei. Também não lembro. Estrutura-se, continuando aí, em enunciados curtos e traz um conteúdo em que predomina a crítica com humor a modos de comportamento, valores e sentimentos, destacando-se, portanto, nessa composição, códigos verbais e não verbais. Então, é o que eu falei. Pode ter, sim, a questão da crítica em relação a alguma coisa, como no cartoon. A diferença é que o cartoon, ela aparece num campo só, é um quadrinho só, tá? A tirinha não, a gente vai ver uma sequência aí em mais quadrinhos. E esses quadrinhos, eles vêm colocados como? A gente vai ver já já. E aí a gente tem elementos verbais, que são os balãozinhos, né? O que vem escrito, e os não verbais, que são as imagens, ok? Eles até foram colocando, né, algumas características, né, na primeira pergunta. Bem lembrado, daí eles foram por aí também. Aí, continuando, a tira de quadrinhos é relativamente simples, apresenta-se numa sequência simples, de poucos quadrinhos, aí, ó, que eu falei que eu ia acrescentar. Geralmente 5 no máximo, um ao lado do outro. É que dependendo da pessoa que está fazendo a tirinha, hoje a gente encontra uma abaixo da outra, às vezes vai uma ao lado, depois abaixo também. Não tem mais aquela, antigamente a gente vinha muito assim, né? Numa linha linear. Hoje não, hoje também a gente pode ter aqui na vertical, não só na horizontal, podemos ter na vertical e podemos ter, como foi o caso que foi agora, que são 4 quadrinhos. Mas eu percebo que tem a tirinha, eu percebo a lógica. Eu não posso ir da primeira para a última, da primeira para a segunda. Ela vem, né? No Joca vem na vertical. Né? Exatamente. Até pela questão do aproveitamento do espaço, também tem isso, tá, gente? Mas sim, a gente vai ver uma questão lógica e quase sempre vai para a direita, né? A gente começa o quadrinho aqui, vai para a direita e depois desce, porque senão a gente também não consegue ler e perde a graça. Utiliza-se de linguagens verbal e não verbal, como eu acabei de falar. Não é longa e quase sempre uma piada é contada em poucos quadros. Alguém colocou isso, que tem uma piada, colocou né? Também, colocou. O autor precisa ser bem sintético para conseguir um máximo de conteúdo em pouco espaço. Essa é a diferença de muitos que colocaram aqui história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela não é sintética, né? Então, ela vem até num HQzinha, num gibizinho, revistinha. Hoje temos várias revistinhas. Antigamente, a gente chamava só de gibi. Mas hoje temos as revistinhas, os mangás, por exemplo, é uma HQ, né?
E aí, só que o mangá tem uma característica diferente. Só que a gente vê uma sequência ali, também são vários quadrinhos, só que é uma história maior, tem uma sequência temporal, espaço, entrelaçamento de personagens, várias características aí. A tirinha, ela é bem curtinha, então a história tem que ser bem sucinta e a gente tem que pegar a piada ali, o humor presente de forma simples. Então, é relativamente fácil, mas eu acho que todos os gêneros precisam ser estudados para ser feito da melhor forma possível aí. Nem todo mundo tem essa habilidade. Talvez ela seja mais difícil, assim, de entendimento, né? Você precisa ativar vários conhecimentos num pedacinho pequeno. Exatamente, né? Bem colocado, Déia. E os elementos, todos os elementos importam, né? Sim. Então, todos os elementos foram bem pensados. Eu tenho que analisar com calma e é isso que a gente vai ver. Observar já. bastante a expressão das personagens, né? Exatamente. Tamanho de letra. Tudo. Né? E aí a gente entra nessa pergunta. Onde está o humor na tirinha? Quais elementos ajudam a construir este humor? Repare que na hora que eu estava lendo, teve um fato ali que a Andréia já riu. Né? Na hora que apareceu uma parte ali, ela já riu. Onde para você está o humor, tá? Se você pode colocar, de repente, o quadrinho ou a situação de forma geral, resumir para pro, e colocar quais elementos. Olha tudo que a gente acabou de falar. Tudo aí importa. Então, tem a questão visual, a cara deles, a característica dos elementos, se está maior, se está menor, em qual plano está, o que está escrito. Tudo isso importa, né? Tudo que é colocado, os desenhos, gente. Porque olha a expressão deles, como no desenho é mais complicado, ele tem que tentar colocar alguns elementos para parecer isso, né? Então, para destacar alguma coisa, para parecer maior, brilhante, reluzente, enfim. Tô dando dica aqui. Se tem movimento, se não tem, Isso! Né? Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês responderem, caprichem nas respostas aí, tá bom? Ok, e aí, Andréia? Eu tô vendo que eles estão colocando, mas eles não colocaram tantos elementos, hein? Vocês deixaram escapar os elementos, mas olha, tudo bem. A Sofia colocou, quando ele coloca um pano na boca da consciência e fala dorme. O Pietro colocou, quando chego a sair. Pode fechar o chat, gente. Alguns estão colocando que seria o quadrinho número 2, né? Mas sem especificar muito. A Laís fala, quando o homem aperta a consciência dele. O Breno colocou no segundo quadrinho. A Emily colocou no quadro, quando ele também, acho que ela quis dizer,
fecha, tapa a boca da consciência, acho que é isso. O Miguel, a consciência que reclama que ele tem que comer coisas saudáveis. O Guilherme colocou, quando fala, peraí, né? Mas, ele colocou... Ele destacou tentou diferenciar aí qual fala seria, né? Muito bem. Na consciência, Yasmin, na consciência pegando o cérebro, os 4 quadrinhos. Ana Júlia, quando coloca o pano em cima da cabeça da consciência. Aí o Luiz Otávio, está no fato de o homem pedir o açaí, porém ele está cheio de guloseimas. Né? Ele colocou. Muito bem. O que eu queria dos elementos? Vamos lá. Muitos deixaram escapar a questão da carinha, né? Olha a expressão. E outra coisa, vocês falaram muito do açaí. Olha como o açaí é maior que ele. Então, o açaí veio para um plano assim... destaque, né? Em destaque, exatamente. E aí, ele colocou até um desenho em volta do açaí, tipo, tananã, brilhando, assim, né? Em desenho, animação, a gente vê muito isso. Então, vamos lá para a nossa resposta. O humor está presente no simples fato de tentar enganar sua consciência e é construído, sim, no decorrer da tirinha. Então, muitos de vocês citaram aí a questão do açaí e da boca dele fechando, né? Os elementos não verbais, como a cara da consciência, porque a cara da consciência é ótima, gente. Primeiro, ela toda feliz, que ele fala que vai comer um açaí. Depois, quando chega o açaí, que fala que tem tudo, a cara que a consciência faz. Já regala os olhos. Depois, ela tenta reclamar e, por último, ela é calada. Tadinha da consciência, né? O tamanho do açaí, né? E a própria cara dele, né? E a fala do vendedor, que é o que eu coloquei em cima. A fala do vendedor, que está no segundo quadrinho, é bastante importante, né? Que a linguagem não verbal constrói este humor. Então, as duas linguagens aí são muito importantes. Mas, se eu fosse destacar também em qual quadrinho, de repente, está o humor... Talvez eu concordaria com vocês de no segundo quadrinho. Mas só a cara dela é impagável lá nos últimos quadrinhos, quando ela é calada. Tem que ter tudo. Por isso que a tirinha é tão importante, porque a construção toda do humor está na tirinha. Então, de repente, se eu pegasse o primeiro e o segundo quadrinho e tirasse, assim, essa separação, eu poderia ter um cartoon, ter uma charge. Agora, todo o resto constrói, sim, o humor e é uma tirinha por conta disso, tá? Aí temos aí 2. Agora temos uma outra tirinha, tá? Outra tirinha. De acordo com a tirinha, o último quadrinho revela que a mãe do menino está. Primeiro vamos ler a tirinha. Esse é o Calvin, né? É bem famoso, bem antigo. Calvin é bem antigo e eu tirei lá da apostila Aprender Sempre, tá bom, professores? E aí Calvin tá entrando na sala. Daqui a pouco vem ele. Pisei no cocô do cachorro, onde limpa os pés. Gente, olha a mãe. Quem nunca, hein, André? Olha a mãe. A mãe brava, né? Ali com as mãos ali na cabeça, brava. Mãe! Ei, mãe! Aí, pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, venha até a sala. Olha bem atentamente essa tirinha, tem uma pegadinha aí, gente. Então, até a forma com que ela é construída é diferenciada. Então, eu quero que vocês respondam de acordo com o que vocês estão vendo aqui. De acordo com a tirinha, o último quadrinho revela que a mãe do menino está A. Nervosa com os gritos do menino. O último quadrinho, hein? Contrariada por ele ter-lhe desobedecido. Surpresa por ele ter atendido a seu pedido. Ou irritada por ele ter ido até a sala com os pés sujos. E aí? É difícil isso aqui, viu? Então, vamos lá tentar responder. 2 minutinhos.
Olá, e aí, voltamos. E aí, Andréia? Bom, vários... Muitas respostas, muitos. Né? Alguns colocaram que essa questão caiu em alguma prova. Vários estão colocando letra D, mas há também letra A e há também letra C. A maioria colocou letra D, Dani. Ok, então vamos... E alguns colocaram do invertido, né? Isso, eu não entendi essa tirinha. O que tem de engraçado? Eu acho que é por conta dessa inversão aí. Pode ser. Então é assim, gente. No material, a tirinha ela aparece exatamente dessa forma, né? Pode ser que ela originalmente, pode ser que ela tenha sido adaptada para o material e originalmente ela venha diferente, mas é assim que está no material, então é assim que a gente avalia. E tem uma diferença, assim, a posição dos quadrinhos faz uma diferença total na questão do humor. Então, nós temos aí o menininho entrando, certo? Olha a carinha dele entrando normal. A mãe fula da vida porque ele está entrando. Aí ele diz, pisei no cocô do cachorro, onde limpo meus pés. A mãe já estava fula da vida. Aí depois ele fala, mãe, pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, venha até a sala. Então, teríamos duas posições, né? Ela poderia ter ficado brava apenas com ele ter entrado pelo grito dele. Mas não é um motivo para ela estar tão irritada, porque a gente olha a cara. Você acha que a mãe ia ficar muito irritada pelo fato dele só estar berrando? Não, porque ele entra na maior de boa, assim, né, Andréia? Então, o que acontece? Por que ela tá irritada? Ela tá irritada por ele ter ido até a sala com os pés sujos. Só que quem mandou ir até a sala? Ela mesma, Ela. Né? Aí que tá o humor, entendeu? Ele grita, ela ao invés de perguntar, de repente... Ai, não vou falar mais nada, já tô dando spoiler, Andréia. Então, vamos lá. É a D que vocês colocaram. Aí a gente vai analisar. Aqui, ó, eu dando spoiler. Onde está o humor? Quais elementos ajudam na construção desse humor? Então, responde aí para a Pro. 1 minutinho só. E aí, onde está o humor? Eu já estava adiantando, hein? O Felipe colocou, a mãe mandá-lo entrar e ficar brava por ele estar sujo. A Isabelle, no fato dela mandá-lo ir até a sala com os pés sujos. Aí, o Pietro, em a mãe falar para Calvin ir para a sala com o pé sujo. Porque, na verdade, ela chama e ele acaba tendo que ir, né? Eu acho que eles conseguiram entender bem. E os elementos? Alguém citou algum elemento? Olha, um só colocou o humor, está no terceiro quadrinho, a Gabriela. Porque o humor, vamos lembrar aqui, ele é construído pelos elementos, gente. Então, como falta 3 minutinhos, vamos dar continuidade aqui. Realmente, o humor está no fato da mãe ter pedido para o filho entrar sem verificar, porque ele estava lá berrando. Por isso que eu falo assim, aparentemente, parece que a tirinha ela está invertida. Pode ser algo que o autor tenha feito de propósito para fazer a personalizar? Pode, né? Ou não, de repente, é que eu tirei do Aprender Sempre, mas se alguém achar essa tirinha original aí, pode mostrar para a Pro que talvez ela esteja invertida aí. Mas pode ser algo de propósito também para a gente fazer essa análise. Então, pode ser. Então, assim, o caso de a mãe vê que ele tá gritando, e aí, ao invés de perguntar o que ele quer, ela grita também. Para de berrar
E entra. E aí ele entra, todo serelepe. E olha a cara dela. A cara dela tão brava, porque assim, meu Deus, como... Eu não sei se ela tá indignada pelo fato dele ter entrado com o pé sujo, ou ela ter autorizado ele entrar com o pé sujo. Acho que as duas coisas, né? Exatamente. Ela percebeu por que ele estava gritando, né? E aí a cara dela e ele entrando todo sossegado, gente, causa muito humor, né? Então o humor está no simples fato de a mãe pedir para a Cal vir até a sala sem questionar o que ele queria. A cara dele atendendo ao pedido da mãe, a cara da mãe ao ver o que ele tinha feito e a fala dele constrói esse humor. Mas o último quadrinho é decisivo para a construção desse humor. Porque ele ainda pensa, olha lá, André, tipo, será que eu vou? Ela tá falando verdade, né? Ele, é isso mesmo? Ele ainda faz uma carinha assim, o cabelinho arrepiado, coloca a mãozinha no queixo assim, tipo... Nem ele tá acreditando. Será que eu vou mesmo? Ela tá mandando eu entrar? Então tá bom, vou entrar. E aí ele entra. Mais um aí. Em qual quadrinho o humor está presente? No primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro e quarto. Eu dei a minha opinião, e vocês? Responde aí para eu com o chat aberto. Qual quadrinho eles acham que está presente o humor para eles? Porque hoje eu tô só no spoiler. Pode abrir, gente, o chat. O quarto quadrinho foi mais engraçado, Marcela. Deixa eu ver. Quem mais? Estão colocando isso. Uhum. Mas aquilo parece um pai. Aquilo. É aquele ou aquela, mas é a mãe. Quarto quadrinho. Exatamente. Estão colocando até o segundo e o quarto. É porque eu tinha colocado a resposta da 3 depois dessa pergunta aqui. Eles inverteram. A equipe colocou pra frente, não tem problema. Então, está assim no quarto quadrinho, porque é o que eu falei. Ele ainda pensa, no fim, ele ainda pensa, Andréia, se ele tem que entrar ou não. E mesmo assim, sabendo que ela vai ficar brava, ele entra, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Proposta de atividade. Na aula de hoje, vimos muitos estilos de tirinha sobre diversos assuntos. Seriam 3, mas acabaram virando 2 tirinhas. Que tal você usar toda a sua criatividade e produzir uma tirinha sobre o tema que achar melhor? Eu vou adorar ver. E você, Andréia? Boa! Eles são bem criativos. Conosco. Os memes foram 10. Então, posta lá com a hashtag EuNoCMSP uma tirinha para pro que a gente compartilha, ok? E aí, avalia a aula aí, o que vocês acharam, pelo QR Code, pelo link, pelo chat também, se vocês gostaram da aula. E é isso, Deia, muito obrigada. Obrigada eu, Dani. Beijos, meus amores. Beijo, aqui, ó. até Só pra gente retomar o que a gente fez, pode deixar na tela para eles aí os conceitos da aula de hoje. E até quinta-feira. Olá, pessoal. Atenção, alunos, pais e responsáveis e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está planejando o retorno às aulas presenciais. Tudo está sendo feito de acordo com a realidade de cada município, respeitando a autonomia das prefeituras locais. Na primeira quinzena de setembro, as escolas das regiões com 28 dias consecutivos na fase amarela já tiveram a opção de retomar as atividades presenciais, mas só com a recuperação e o reforço escolar. A partir de 7 de outubro, é a vez do ensino médio e EJA voltarem às aulas presenciais, também de forma opcional. É importante retomar primeiro o ensino médio e a EJA, porque elas são as mais afetadas pela evasão escolar. E a gente precisa combater isso, certo? A terceira etapa da retomada segura da educação será no dia 3 de novembro, com as aulas do ensino fundamental. Tem um detalhe muito importante. Em todas as fases da retomada, a ocupação máxima é de até 20% dos alunos e todas as escolas que optarem pela retomada vão receber equipamentos de higienização. Assim, a gente garante a segurança de todos os alunos e professores em sala de aula. E podem ficar tranquilos que mesmo depois que todas as etapas voltarem, o reforço escolar e a recuperação ainda vão continuar acontecendo. Com esse plano de retorno seguro e gradual, a gente consegue aos poucos acolher todos os estudantes de volta à escola,
retomando também o convívio social, que é tão importante para o aprendizado e para toda a vida dos estudantes. Lembrando que a volta às aulas presenciais em todas as etapas de ensino, tanto na rede pública como na rede privada, não é obrigatória. E todas as escolas que escolherem voltar terão que apresentar um plano de retorno às suas diretorias de ensino e, claro, seguir os protocolos sanitários de segurança. Ah, tem mais uma coisinha. As aulas aqui do Centro de Mídias vão continuar, mesmo com o retorno opcional das atividades presenciais. Seguindo todas essas orientações, com responsabilidade e cuidados, aos poucos vamos retomando as atividades, respeitando a segurança e os limites de cada família, aluno e professor. Estamos aqui para garantir que ninguém fique para trás.